esse hoje ao segmento do nosso trabalho em torno do livro dos Espíritos, na qual nós faremos todas as quartas-feiras. E hoje vamos falar sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Iniciaremos na questão de número 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esses laços não se acham expostos às vicissitudes das paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissidências. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, ou desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissidências infantis e deixam de se malquerer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Resposta: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Que sentimento anima que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se, falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une.
continua a existir continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordens físicas, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devam unir-se então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, mal, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Vou ler de novo essa pergunta. É a questão de número 298. As almas que devam unir-se então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos homens. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhe ficaram abaixo. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Essa é a resposta. Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são. Todos os serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, a
em que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Vamos ler hoje essa resposta? Que meio complexa, né? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teria utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos curto. Então, a tal das doutrinas das metades eternas é mera ilusão, né? Recordação da existência corpórea. 330. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se isto é, tendo vivido muitas vezes na terra. Recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza, a que ri e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores
e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre, com relação à vida futura, certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista de uma e outra forma? São-lhes como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecido de tudo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão por que, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajou, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda, de modo absoluto, de todos os seus atos. Lembra-se destes, conformemente à influência que tiveram na criação de seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a influência do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como se considera o espírito o corpo? Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como vestes imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhes tenham pertencido, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde consideres as coisas terrenas. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhes tenham pertencido, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado,
donde consideres as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais, que pertenceram ao espírito, lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos, é sempre grato ao espírito que se lembra dele, e os objetos que lhes pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos, porque passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam. Frequentemente assim acontece, frequentemente assim acontece. Se essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar com o espírito. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Só os espíritos imperfeitos podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo constitui aqui no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalho de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo, de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a sua missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prevê a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria. A princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acham o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece
o nosso mundo, a menos que para aí os leve a propósito de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordens intermediárias são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase sempre as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestido um invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tendem a satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a eles se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. As ideias dos espíritos se modificam quando, na erraticidade, muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer um longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que se volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Comemoração dos mortos, funerais. Sensibiliza os espíritos a lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares os das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sobre a que tinha quando encarnados. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá
Não obstante, comparecem sempre algum pesar por verem que nenhum amigo se lembram deles. Quem lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe volta afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece porque lhe faça essa pessoa em sua casa. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outras e experimentam algum prazer nisso. Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes no lugar do que no outro? Será que preferirão depois de mortas vir a tal lugar? Depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância, dada a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Quem importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhes são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos, conquanto, destituída de importância para os espíritos, essa reunião é inútil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhes prestam aos despojos mortais. Quando já ascendem a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficar sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes
Se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, mais ou menos, conforme os sentimentos que as animam. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros quase sempre para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que eles faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que ele causa, a rapacidade dos que entre si partilhem os bens que eles deixados e esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhes motivam essa decepção. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. E a gente fica aqui.